Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Traição é doença? Por que eu não entendo como você pode arruinar uma vida plena e feliz sendo são? Minha esposa me manipulou e pensou que eu, ingênuo, não me divorciaria dela. Mas no final, sua autoconfiança rapidamente caiu quando ela enfrentou problemas sérios. Se você tivesse me perguntado ontem sobre meu casamento, eu teria respondido afirmativamente com um sorriso. Caramba, mesmo se você tivesse me perguntado hoje de manhã no café da manhã, minha resposta teria sido a mesma. Todo dia eu chegava em casa e me belisco só para ter certeza de que não estava sonhando. Eu faria uma verificação rápida. Trabalho. Realizador e agradável. Cheque. Casa. Espaçosa e totalmente quitada. Cheque. Conta bancária. Saudável e crescendo constantemente. Confere. Esposa. Atraente. Leal. Devoção recíproca. Crianças. Um menino e uma menina. Com 15 e 14 anos, respectivamente. A vida não poderia ter sido melhor. Mas o problema é que não é mais ontem ou esta manhã. É aqui mesmo. Agora mesmo. 2h33 da tarde hoje. E tudo simplesmente foi ladeira abaixo. Grande momento. Parado na sala de estar no térreo, não pude deixar de me sentir extremamente perplexo. Ouvi barulhos muito suspeitos. Eu sabia que não estava me sentindo bem. Foi por isso que cheguei em casa 3 horas mais cedo do que o normal. E ainda assim, porque ouvi minha esposa se divertindo. Sentindo-me mal, subi as escadas e olhei cautelosamente para o quarto principal. Normalmente, a visão da minha atraente esposa teria me agradado, mas eu estava muito indisposto e confuso para reagir normalmente. Eu sabia que minha esposa gostava muito de intimidade na cama. Nós ainda fazíamos isso pelo menos 3 vezes por semana, mesmo depois de 17 anos de casamento. E, com certeza, Dona estava deitada em nossa cama. Esquecendo meu desconforto por um tempo, observei sua figura esbelta. Ela estava deitada e seus braços estavam abaixados. Normalmente, seria uma cena muito atraente, mas hoje era bem o oposto. Veja, o layout do quarto me permitiu olhar para a nossa cama de lado, o que me permitiu ver o filme que ela estava assistindo. Eu, como qualquer outra pessoa, gosto de entretenimento adulto. Mas foi esse filme que me fez sentir decepcionado e confuso. Não era porque Dona estava interpretando a protagonista feminina, mas sim porque eu não era o protagonista masculino. Eu rapidamente descartei a ideia de que o filme tinha sido filmado antes de mim. Dona certamente não parecia 17 anos mais jovem na tela. Eu vi minha esposa me trair nesse filme. Eu vagamente notei que a cama na tela e a cama embaixo da minha esposa em tempo real são a mesma coisa. Meu cérebro não conseguia lidar com nenhuma dessas visões, então meus olhos automaticamente deixaram a cama na tela. Eles caíram na gaveta debaixo da cômoda de Dona, absurdamente empurrados para fora. Sem ser distraído ou estimulado pelas vistas à minha frente, meu estômago se lembrou do motivo pelo qual ele tinha voltado para casa mais cedo. Fui com ele até o banheiro e fiz uma reverência à grande deusa de porcelana. Ao passar pela cama, ouvi alto, "Oh merda!" Acabei de experimentar um segundo momento de prazer sem tirar os olhos da tela ao lado da cama. E, novamente, tentei lembrar o nome do homem. Foi Jeff ou Jed? Algo assim? Afinal, já faz mais de 3 anos. De repente, senti a presença de alguém ao lado da cama, embora não tenha visto ou ouvido nada. Quando abri os olhos, vislumbrei Dave entrando no banheiro. O prazer desapareceu no esquecimento, substituído por uma profunda sensação de tristeza e remorso. Eu planejei cuidadosamente e trabalhei para garantir que esse dia nunca chegasse.
Eu estava tão convencido de que isso não aconteceria que nem pensei no que fazer ou dizer. Tudo o que eu podia fazer agora era esperar meu querido marido sair do banheiro. Quando ele saiu, levantei-me do meu assento, estudando sua expressão em busca de qualquer sinal de reação. Além de uma pitada de confusão, seu rosto permaneceu inescrutável. Eu o peguei olhando para trás de mim. Ah, não, esqueci de desligar o vídeo. Eu não pretendia confrontá-lo com meu erro daquele jeito. Tentei intervir quando ele passou por mim em direção à porta do quarto. Ele me empurrou para a cama com força, me deixando chocada. Dave sempre foi gentil e nunca se comportou assim antes. Eu fui lento demais para impedi-lo de descer as escadas para o quarto de hóspedes do porão. Ouvi a porta trancar enquanto ele se trancava. Naquele momento, o alarme do meu telefone tocou, me lembrando de pegar as crianças na escola. Deixando de lado a necessidade urgente de resolver a situação com meu casamento, corri para minha tarefa habitual. Não demorou muito, e logo eu estava de volta em casa. A porta do porão permaneceu trancada, e minhas batidas não foram respondidas. As crianças ficaram intrigadas com minha ansiedade óbvia e comportamento estranho. Quando perguntaram sobre isso, expliquei que o pai delas tinha voltado para casa mais cedo e, por algum motivo, tinha se trancado no porão. Kate, nossa filha mais nova, bateu na porta que dava para o porão e chamou pelo pai. A porta rangeu ao abrir levemente, levando a uma conversa abafada. Kate retornou logo depois. Papai mencionou que não está se sentindo bem e prefere não arriscar nos deixar doentes. Ele ficará no porão até se sentir melhor. Ele também mencionou para não me preocupar em fazer o jantar para ele. Então, me mantive ocupada preparando comida para os adolescentes famintos. Se você não convive com adolescentes, talvez não entenda o quanto eles conseguem comer. Dave uma vez brincou que se não houvesse comida na despensa depois da escola, as crianças provavelmente devorariam a própria porta da despensa. Às 9h30, Dave ainda não tinha saído quando as crianças foram dormir. Sem mais distrações, decidi confrontar a situação. Em vez de arriscar o constrangimento buscando atenção, procurei uma chave na cozinha. Felizmente, encontrei uma que funcionava. Ao acender a luz no porão, fui recebido por um odor fétido. Preocupado, me perguntei se Dave não estava bem, o que explicaria seu retorno antecipado. Dave estava deitado na cama, de costas para mim, parecendo pálido e fraco. Isso era um contraste gritante com um homem que eu conhecia. Um balde próximo continha vômito. Limpei-o e voltei para encontrar Dave inalterado. Meu coração imediatamente se solidarizou com ele. Como eu poderia ter causado dor a esse homem gentil? Ele me mostrou afeição por quase 2 décadas, realizando meus desejos e me cobrindo de carinho. Um marido e figura paterna maravilhoso, ele era o epítome do apoio em nossa comunidade unida. Ele não apenas treinou os times de futebol dos nossos filhos muito depois que o interesse deles diminuiu, mas também foi mentor de meninos órfãos de pai em nossa vizinhança. Nossa casa estava sempre cheia de crianças que ele acolheu calorosamente, muitas vezes negligenciando nosso jardim para ajudar mulheres solteiras necessitadas. Sua abnegação era inegável. Como eu poderia ter causado mal a ele? Consumida pela culpa, sentei-me na cama, inclinei-me e beijei-o. Ele não respondeu, mas seus olhos estavam abertos. Tentei desesperadamente explicar o que ele tinha testemunhado. Peço desculpas profundamente, Dave. Eu deveria ter confiado em você antes, mas estava com medo de arriscar nosso casamento. Esperei que Dave reconhecesse minha presença, mas não houve resposta, nem virar a cabeça para me encarar. Cometi um erro há 3 anos, querida. Quando você estava fora por uma semana, fui àquele bar nos arredores da cidade com Janete. Começamos uma conversa com 2 viajantes, 2 homens. Eles nos pagaram bebidas, e nós estávamos nos divertindo. Tudo parecia inofensivo. Eu sei que deveria ter ido embora quando Janete foi, mas eu tolamente fiquei. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas palavras, sentindo a necessidade de diminuir a dor. Tentei chamar um táxi para ir para casa, mas me disseram que eu teria que esperar 1 hora. O homem que ficou comigo se ofereceu para me dar uma carona para casa, e eu estupidamente concordei, estando bêbado.
Ele pegou outra garrafa de vinho e me trouxe aqui. Fiquei grato, então quando chegamos, convidei-o para entrar. Oh, Dave, acho que ele colocou algo no meu vinho. Ele se tornou muito persistente, e eu não consegui resistir. Ele me levou para o nosso quarto. Naquela época, eu nem percebi que era errado, e não me senti culpada. Ele só foi embora quando as crianças voltaram para casa. Eu tive que tirá-lo escondido pela porta dos fundos. Eu hesitei, segurando as lágrimas. No dia seguinte, um DVD com um bilhete apareceu na caixa de correio. Aquele idiota deve ter nos gravado secretamente. O bilhete ameaçava revelar tudo se eu não concordasse em dormir com ele quando ele estivesse na cidade. Você ficaria orgulhoso de mim, Dave. Eu expus o blefe dele e mandei ele para o inferno. Nunca mais ouvi falar dele. Guardei o DVD com a intenção de lhe contar a verdade, mas então percebi o quão estúpido foi da minha parte ir àquele bar. Mudei de ideia, mas nunca me incomodei em jogar o DVD fora. A expressão de Dave era elegível. Ele permaneceu imóvel. Bem, há cerca de um mês, encontrei este DVD e assisti. Estranhamente, gostei. Eu esqueci o quão estranho eu estava naquele momento, e só me lembrei do quão emocionante foi. Tenho vergonha de admitir que fiz isso várias vezes no último mês. Você algum dia será capaz de me perdoar, Dave? Finalmente, Dave se moveu. Ele se virou abruptamente, inclinou-se sobre a beirada da cama e enterrou a cabeça no balde. Passei meus dedos pelos cabelos da nuca dele enquanto ele esvaziava o estômago. Pobrezinho, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Enquanto sua cabeça permanecia no balde, testemunhei sua mão esquerda tateando o criado mudo. Descobrindo a maçaneta da gaveta de baixo, ele a abriu com um puxão. Fiquei horrorizada ao ver o que parecia ser a totalidade da minha coleção de DVDs, todos os 27. Ele deve tê-los recuperado, enquanto eu estava na corrida da escola, do esconderijo dele sob a gaveta debaixo da minha cômoda. De repente, senti vontade de vomitar. Aterrorizada, corri para fora do quarto. Enquanto fugia, notei Dave rolando para sua posição habitual de frente para a parede. Só mais tarde percebi que tinha deixado a chave da porta na pia do banheiro. Em um estado de pânico total, eu estava completamente sem noção do que fazer em seguida. Eu tinha piorado meu erro de trair meu marido mentindo descaradamente para ele. Eu não conseguia imaginar como sobreviveria a essa provação. Espera, vou ligar para minha melhor amiga Janete. Ela sempre sabe como lidar com essas situações. Felizmente, ela atendeu no quarto toque. Janete, você tem que me ajudar. Dave encontrou todos os meus DVDs esta tarde e ele está furioso. Droga, dona, eu avisei você. Foi tolice registrar todos os seus casos e escondê-los com seus shows. E eu expliquei a você, Janete, que eu só estava fazendo isso por Dave. Isso significava que eu não precisava procurar um novo namorado todo mês. Assistir filmes depois disso me ajudou, se você me entende, a aliviar a tensão. Se não fosse pelos filmes, eu teria que ir ao bar toda semana. Não é culpa do Dave que ele não conseguiu me acompanhar quando comecei a precisar de intimidade o tempo todo, 3 anos atrás. Ah, Janete, só está piorando. Ele chegou em casa mais cedo e me encontrou assistindo a um dos vídeos em que eu o traio. Tentei fingir que foi só uma coisa de uma vez, mas ele já tinha encontrado todos os outros discos. Ele deve ter encontrado o lugar onde eu os escondi quando ele me pegou. Dona, por favor, me diga que você se livrou do DVD em que eu estava. Isso também me deixaria chateado. Eu não conseguia acreditar o quão egoísta ela era. Não se preocupe, Janete, eu prometi que me livraria dele, e eu fiz. Ele não sabe sobre segundos desleixados, sabe? Vamos lá, Janete, isso só aconteceu algumas vezes quando eu não conseguia dizer não para Dave depois de outro caso. Embora, eu tenha que admitir, eles foram emocionantes, e esses são alguns dos meus vídeos favoritos. Mas era mais da sua linha do que da minha. O que você acha que Dave fará, dona? Estou apenas incerta, Janete. É por isso que liguei para você. Bem, dona, acredito que você o colocou em uma situação difícil.
Ele não pode se divorciar de você sem admitir que você foi infiel por 3 anos. Se isso vazar, ele vai virar motivo de piada na cidade. Não, dona, ele não vai dizer uma palavra. Ele tem muito orgulho em jogo. Se ele tentar optar por um divórcio sem culpa, você sempre pode sugerir que vai espalhar a palavra. Isso o deixaria devastado. Não, Janete, eu não conseguiria fazer isso, acho que não. Vou ter que engolir meu orgulho por um tempo e esperar que ele mude. Não suporto perdê-lo. Eu o amo demais. Tudo bem, dona, comece a bajulá-lo. Só lembre-se de não me envolver em tudo isso. Poderia realmente complicar as coisas para mim e Reg. Falo com você amanhã, amiga. Ok, até amanhã. Tchau, Janete. Logo antes de desligar o telefone, ouvi uma voz masculina dizendo: tchau, Janete. Eu tinha esquecido do ramal no porão, não tinha? Tentando freneticamente lembrar de tudo o que eu tinha dito nos últimos 10 minutos, eu desabei na cama, soluçando. O que eu fiz? Eu sabia que sempre fui capaz de manipular Dave facilmente, mas senti que dessa vez seria diferente. Nossa comunicação sem esforço estaria ausente. Eu me tranquilizei com o pensamento de que nada disso era culpa minha e que eu tinha feito todo o possível para minimizar o desrespeito para com Dave. Ele deveria apreciar que eu havia contido meus impulsos discretamente. Eu só precisava fazê-lo entender. Meus pensamentos voltaram a pouco mais de 3 anos atrás, cerca de 2 semanas depois do meu aniversário de 43 anos. Tudo o que compartilhei com Dave antes era verdade, em grande parte. Bem, quase. O primeiro passo para criar tensão no meu casamento ocorreu quando ele ficou fora por uma semana. Janete veio até mim naquele dia, e nossa conversa mudou para o tópico da vida na cama, o que eventualmente levou a casos extraconjugais. Janete disse que por muitos anos ela estava procurando consolo fora do casamento. Eu não percebi na época que suas motivações eram muito diferentes do que eu poderia ter tido. Parecia que seu parceiro, Reg, não tinha interesse e habilidade na cama. Perdido em meus próprios pensamentos, eu estava pensando em meu marido, Dave. Ele e eu tínhamos uma vida de cama completa. Consciente da nossa amizade, tirei a mente dos meus sonhos e me concentrei nas palavras de Janete. Sem muita insistência, ela falou sobre seu método de obter prazer visitando um bar nos arredores da cidade à tarde. Era uma época em que os vendedores ambulantes costumavam visitar o bar para relaxar. Janete escolheu uma meta para si mesma e passou a tarde buscando satisfação. Apesar de ela estar fazendo isso há 2 anos, seu marido nunca conseguiu pegá-la. Apesar das diferenças entre a situação dela e a minha, eu me vi mentalmente inclinada a trapacear. Para satisfazer meus desejos crescentes, decidi seguir o exemplo de Janete, mas com algumas mudanças. Em vez de ir para os quartos de motel masculino, eu os levava para casa. Eu raciocinei assim. Se eu puder gravar essas reuniões, então poderei assistir a essas gravações mais tarde, enquanto Dave não estiver em casa. Talvez eu precise fazer isso apenas uma vez para tornar realidade os sonhos que se acumularam ao longo dos anos. Enquanto Janete continuava a falar, pensei sobre meu plano e, quanto mais meu desejo crescia, eu tinha tudo planejado em minha mente. Usar meu dia de folga simplificaria as coisas. Se eu pudesse arranjar para as crianças ficarem em outro lugar depois da escola, eu teria de 3 a 4 horas antes de Dave voltar para casa. Nosso quarto oferecia muitos esconderijos para uma câmera. Agora, no presente sombrio, refleti sobre os riscos que havia corrido. Pela primeira vez, questionei se buscar ajuda poderia ter sido uma escolha melhor do que agir por impulsos. 2 dias depois, quando Janete mencionou ir em outra expedição, não hesitei. Tudo o que eu disse a Dave na primeira vez era verdade, exceto a parte sobre substâncias ilegais e chantagem. A experiência inicial tinha sido estimulante, e a gravação continuou sendo uma das minhas favoritas. No entanto, ela não me sustentou por anos, apenas 7 semanas. Ainda assim, era melhor do que sair toda semana. Dave precisava entender isso. Com o meu auto-engano intacto, criei um plano para retomar o controle sobre Dave. No entanto, Dave não obedeceu. Na manhã seguinte, quando todos nós partimos, ele permaneceu trancado no porão,
ignorando nossas tentativas de alcançá-lo. As crianças ficaram preocupadas, mas eu as tranquilizei dizendo que seu pai simplesmente precisava de tempo para se recuperar de sua doença. Por volta da hora do almoço, um pensamento preocupante passou pela minha cabeça. Dave tinha se machucado durante a noite? Decidi tirar a tarde de folga e chamei um chaveiro para me encontrar em casa. Expliquei que havíamos trancado acidentalmente a porta do porão e não tínhamos uma chave. Foi impressionante a rapidez com que ele conseguiu abri-la. Enquanto eu o guiava até a porta da frente, admirando sua força, desci mais uma vez para o porão. Dave estava deitado na mesma posição exata de quando o deixei na noite anterior. Inclinei-me e dei um beijo em sua bochecha, observando seu rosto até que o notei piscar. Com uma noite e um dia inteiros para contemplar, comecei minha defesa. Desta vez, revelei a verdade nua e crua, expondo tudo, os impulsos, os encontros secretos, os filmes e até mesmo os métodos astutos que havia empregado para minimizar minhas, escapadas. Reassegurei-lhe meu amor inabalável e compromisso contínuo. Antes de retornar para casa, eu havia resolvido concluir minha defesa ali. Eu pretendia sentar e permitir que Dave liberasse sua fúria sobre mim da forma que ele achasse adequado. Conhecendo Dave tão bem quanto eu esperava uma explosão veemente. Mas o que recebi foi nada. Absolutamente nada. Ele simplesmente ficou ali, olhando para a parede em branco. Se não fosse por sua respiração fraca e piscadas ocasionais, ele poderia ter sido confundido com alguém sem vida. Aninhei-me contra suas costas, esperando demonstrar meu amor por meio de ações, já que palavras pareciam fúteis. Após 10 minutos de esforço infrutífero, desisti, sentindo-me um tanto tolo enquanto ele permanecia imóvel. Após pegar a chave, saí do porão e fui para o nosso quarto. Reclinado na cama, lágrimas brotaram em meus olhos quando vislumbrei a imensa dor que Dave devia estar sentindo. Estava claro que esse processo seria mais longo do que o previsto. Abruptamente, a porta da frente bateu. Correndo em direção a ela, ouvi o rugido do motor do carro de Dave enquanto ele dirigia para longe. Para poupá-lo de lembretes constantes, recolhi todos os DVDs do porão e passei uma hora encontrando um novo esconderijo para ele sob as tábuas do assoalho do meu closet. A essa altura, era hora de buscar as crianças. Dave voltou para casa no momento em que o jantar estava sendo servido. Ele sentou-se e interagiu com as crianças, quase como se nada tivesse acontecido, mas evitou fazer contato visual comigo completamente. Às 9h30, ele se desculpou e se retirou para o porão. As crianças questionaram se eu tinha feito algo para aborrecer o pai delas, o que foi mais angustiante do que qualquer outra coisa até então. Fingi ignorância. Depois que eles foram dormir, passei 15 minutos preparando um café para Dave do jeito que ele prefere. Com a bandeja na mão, tentei abrir a porta do porão, apenas para encontrá-la trancada mais uma vez. Usando a chave que eu tinha recuperado, eu a destranquei. Quando levantei a bandeja mais uma vez e empurrei, eu a encontrei inflexível, pressionando contra o novo ferrolho que Dave deve ter instalado antes. Apesar das minhas batidas e chamadas lamentosas, não houve resposta. Sentindo-me perdido e inseguro sobre o que fazer, acabei me recolhendo para a cama, onde chorei até dormir. Quando acordei na manhã seguinte, Dave tinha ido embora. Depois de me despedir das crianças, desci para o porão. Arrumei a cama de Dave e abri uma pequena janela no nível do chão para dissipar o cheiro desagradável persistente. Nosso laptop estava na mesa. Quando abri a tampa e o tirei do modo de espera, um site chamado The 9 Stages of Grief apareceu na tela. Olhei através dos 3 estágios iniciais, choque, negação, raiva, então passei para o último, aceitação. Lágrimas vieram aos meus olhos quando imaginei Dave ansiosamente tentando determinar seu progresso e se esforçando para chegar ao fim. Eu realmente esperava por sua aceitação. Foi com o coração pesado que comecei meu trabalho hoje. Depois de tropeçar no porão 5 minutos depois que meu casamento chegou ao fim, me vi incapaz de fazer qualquer coisa além de ficar ali deitado, tomado pela emoção. Quando ouvi Dona sair para pegar as crianças, peguei os DVDs debaixo da cômoda dela. Embora eu soubesse que não estava mentalmente preparado para assisti-los ainda, cada um estava etiquetado com números semelhantes ao que eu tinha visto antes.
Quando a mulher desceu as escadas fingindo preocupação por mim, fiquei perdido. Fosse meu estômago embrulhado ou suas mentiras transparentes, não consegui conter minhas emoções e acabei vomitando depois que ela foi embora. Sem confiar na minha voz, simplesmente abri a gaveta para revelar sua mentira. Embora eu sentisse uma satisfação passageira em causar-lhe angústia quando ela gritou e fugiu, permaneci no chão. Enquanto estava deitado ali, ouvi o som do telefone lá em cima sendo atendido. Peguei o telefone e fui recebido com uma confissão sincera. Sinto muito, respondi, incapaz de resistir a acrescentar. Eu simplesmente não consegui me despedir de Janete também. Na manhã seguinte, dediquei meu tempo a transferir todos os DVDs para meu laptop. Refletindo sobre sua abordagem proativa com o chaveiro, voltei para meu estado, antecipando sua visita inevitável. Sua confissão completa não me surpreendeu nem um pouco. Afinal, que outra opção ela tinha? Esperei por qualquer sinal de pedido de desculpas ou remorso, apenas para ficar chocado quando nenhum veio. Em vez disso, ela parecia estranhamente orgulhosa de alguma coisa. Enquanto eu processava isso, ela foi embora. Assim que o carro dela saiu do alcance da voz, eu me aventurei, deixei o disco rígido de volta no trabalho e comprei uma fechadura de segurança. De volta para casa, inicialmente pretendia recuar, mas ao ver meus filhos, fingi normalidade pelo bem deles. Incapaz de controlar minha raiva, ignorei Dona. Recuando para meu refúgio, recorri a uma busca na internet em uma tentativa de dar sentido às minhas emoções. Percebendo que não me encaixava nos estágios convencionais do luto, criei os meus próprios. Raiva, confusão, proteger o que é meu, vingança. Sendo decisivo, na marca de 24 horas, eu sabia o que precisava ser feito. Por isso, desconsiderei os apelos frenéticos de Dona mais tarde. Ela não fazia mais parte dos meus planos. Ela se tornou irrelevante. O dia seguinte, uma sexta-feira, marcou o início de uma nova realidade. Dave se juntou a nós para o café da manhã, parecendo exteriormente normal, mas distante, especialmente perto das crianças. Apesar das minhas tentativas de envolvê-lo, ele mal reconheceu minha presença, seguindo sua rotina sem uma palavra ou gesto de afeição. Dei a ele o espaço que pensei que ele precisava para processar tudo. Quando ele voltou do trabalho, foi mais do mesmo. Mesmo durante o fim de semana, participando dos eventos esportivos das crianças e fazendo trabalhos no quintal, como sempre, não houve comunicação significativa entre nós. Embora eu expressasse meu amor por ele sempre que podia, parecia um esforço inútil. As crianças sentiam que algo estava errado, mas não tocavam no assunto novamente. No final da semana seguinte, cheguei ao meu ponto de ruptura. Tentei ter uma conversa franca com Dave, expondo meus sentimentos e preocupações. Até tentei abordar nossa falta de intimidade, expressando minha crescente frustração. No entanto, meus esforços foram recebidos com silêncio, pois Dave continuou a me deixar de fora, indo embora sempre que eu tentava falar com ele. Mais um fim de semana se passou sem nenhuma resolução à vista. Na segunda-feira à tarde, recebi uma surpresa. Janete ligou. Ela trabalhava como recepcionista no único escritório de advocacia da cidade. Dave ligou para marcar uma consulta, e ele tinha um encontro marcado para quinta-feira. Ela também mencionou que seu marido Reg estava agindo de forma estranha com ela ultimamente. A notícia da nomeação de Dave me assustou. Será que nosso casamento poderia estar em um estado tão ruim? Dave não tinha ouvido nada do que eu disse? Certamente ele sabia que eu o amava e queria um futuro juntos. Pedi a Janete para falar hipoteticamente com o melhor advogado de divórcio para avaliar o possível conselho de Dave. Janete ligou de volta antes que Dave retornasse com a resposta do advogado. O conselho seria que minha conduta no casamento não importava. Em um sistema sem culpa, eu provavelmente ganharia a custódia das crianças, manteria a casa da família e receberia a maioria dos nossos bens. Dave seria obrigado a pagar pensão alimentícia e pensão alimentícia. Sentindo-me segura sobre o comprometimento de Dave com nosso casamento após essa revelação, e querendo evitar constrangimento público, relaxei e decidi dar a ele espaço para chegar à mesma conclusão. Honestamente, eu não sabia o que dizer a ele de qualquer maneira.
A vida continuou sob o novo normal. Dave tirou quinta-feira de folga, e eu me senti compelido a demonstrar minha superioridade e atitude geralmente relaxada informando que eu estava ciente de sua visita a um advogado. Eu até resumi o conselho de Janete e o encorajei a aceitar o inevitável me perdoando. Como de costume, ele permaneceu em silêncio. No final do dia, Janete ligou para me informar que ela tinha sido demitida. Lendo nas entrelinhas, Dave deve ter revelado que ela havia me informado sobre sua nomeação para seus superiores, resultando em sua demissão por não ser discreta. Naturalmente, pedi desculpas, mas esclareci que não havia pedido que ela me informasse. Prometi confrontar Dave sobre seu comportamento egoísta, que estava começando a prejudicar meus relacionamentos. No entanto, esse confronto não resultou em nada. Ele simplesmente me ignorou ao retornar para casa. Outro fim de semana desconfortável se seguiu. Com as crianças fora, eu esperava que Dave também fosse embora por um tempo para que eu pudesse, bem, utilizar minha coleção de DVDs como pretendido. No entanto, ele permaneceu ocupado com o trabalho no quintal o tempo todo. A tensão, tanto na casa quanto dentro de mim, tornou-se insuportável. Numa tentativa de resolver a situação, tentei discutir suas intenções, mas ele continuou a me ignorar. Eu até insinuei que se ele não cumprisse seus deveres conjugais logo, eu não poderia ser responsabilizada por minhas ações. Ainda assim, não houve resposta. Ele continuou com suas próprias tarefas, alheio às minhas preocupações. No domingo, meus pais nos visitaram, com Dave se juntando a nós brevemente, parecendo normal. Estranhamente, ele nunca me reconheceu diretamente. Segunda-feira, ele ficou em casa enquanto eu ia para o trabalho. Terça-feira, ele chegou em casa antes de mim. A suspeita cresceu, mas eu não tinha clareza. Quarta-feira trouxe um lampejo de esperança. Dave fez contato visual, o que levou a um café da manhã juntos. Eu o avisei. A menos que ele saísse do seu medo, eu embarcaria em uma viagem só uma manhã. O medo me encheu com o pensamento, agora que ele estava ciente. Depois de expor minhas preocupações, a resposta de Dave foi silêncio. Ele deixou seu café inacabado e foi para o trabalho. Ao retornar, busquei sua decisão, apenas para ser recebido com silêncio mais uma vez. Reiterando meu amor, esperei sua resposta. Mas ninguém veio. Naquela noite, fiquei exposto, antecipando companhia. Mas ninguém chegou. Quinta-feira. Reafirmei minha decisão para Dave, sendo direta sobre meu plano de levar um cara para casa naquela tarde. Dada sua agenda de trabalho imprevisível, pedi a ele que evitasse vir para casa até pelo menos 18 horas, garantindo que as crianças fizessem o mesmo. Reiterei a importância de trazê-los para casa, enfatizando a situação da câmera. Assegurei-lhe minha discrição. Dave permaneceu em silêncio, mas notei que suas orelhas estavam ficando vermelhas por trás. Eu não conseguia entender a raiva dele. Afinal, a culpa era dele. O dia correu basicamente conforme o planejado. Em vez da minha habitual seletividade, eu me decidi pelo primeiro cara que concordou. Embora nosso encontro não tenha tido a leveza e a facilidade de sempre, o sentimento constante de estranheza não me deixou, me impedindo de me divertir. Terminei o relacionamento prematuramente, decidindo assistir a um dos meus filmes caseiros favoritos sozinha. Uma ideia me ocorreu. Talvez pedir para Dave assistir a esses filmes juntos pudesse demonstrar uma falta de apego emocional. Eu raramente beijo esses homens. Quem sabe, talvez ele até goste. Se eu pudesse reunir coragem para compartilhar esses filmes com Dave, tudo quase voltaria ao normal. Tendo esgotado minhas forças, tomei um banho e cozinhei o prato favorito de Dave, colocando um esforço extra nisso. Levei quase 2 semanas para marcar a reunião. Com base no que Dona me revelou e por ouvir minha ligação telefônica com Janete, entendi que ela acreditava que eu tinha apenas 2 escolhas: continuar a aceitar passivamente seu estilo de vida ou enfrentar a ruína e a humilhação pública por meio do divórcio. Nenhuma das opções era aceitável para mim. Eu sabia que ela nem consideraria minha terceira alternativa. Em vez de esconder desesperadamente seu comportamento, planejei expô-lo ao mundo.
Em vez de me sentir envergonhado, o único erro que vi foi amar Donna ao ponto da total ingenuidade. A reunião estava marcada para esta noite. Eu tinha convidado os pais dela, os meus, todos os nossos amigos e vizinhos, alguns dos seus colegas e até outros pais dos grupos esportivos infantis. Eu tinha alugado um pequeno salão para cerca de 60 pessoas e providenciado o buffet. Inicialmente, eu queria proteger as crianças da dor, mas as ações de Donna me forçaram a envolvê-las, tornando-me responsável por mantê-las longe de casa até às 18 horas. Saí do trabalho mais cedo para buscá-las na escola e passamos o tempo comendo algo em uma hamburgueria local. Fiquei inseguro sobre como abordar o assunto com elas e acho que hesitei um pouco. No entanto, minha preocupação foi desnecessária, pois Kate quebrou o silêncio. Lançando um olhar para John, ela começou: "Pai, isso é sobre a mamãe te traindo?" Meu queixo bateu na mesa, figurativamente falando. Depois de recuperar minha compostura, eu simplesmente assenti. Estávamos imaginando quando você descobriria. Eles então relutantemente contaram como tinham chegado inesperadamente em casa e encontrado sua mãe ocupada em mais de uma ocasião. Embora nunca tenham testemunhado nada diretamente, os ruídos eram inconfundíveis. Surpreendentemente, eles não sabiam dos DVDs. Eles presumiram que toda vez que ouviam barulhos atrás da porta fechada do quarto e a mãe gritava, havia outro homem envolvido. Esclareci a situação para eles. Ambos pareciam visivelmente perturbados quando expliquei que havia descoberto a verdade e que a razão pela qual os peguei hoje era porque Donna havia me informado de suas intenções e me instruído a mantê-los ocupados até que ela terminasse. Kate contou em lágrimas como 3 meses antes ela confrontou sua mãe, implorando para que ela parasse com suas ações. Sua mãe parecia visivelmente envergonhada e preocupada, prometendo parar com tudo em troca do silêncio de Kate. Confiando na palavra de sua mãe, Kate acreditava que a provação havia acabado e a ameaça de desintegração familiar evitada. Ambas as crianças choraram enquanto confessavam que queriam me contar sobre a situação antes do confronto 3 meses atrás, mas não tiveram coragem. Elas reconheceram que nenhuma pessoa razoável poderia tolerar o comportamento de sua mãe e concordaram de bom grado em me acompanhar naquela noite. Ironicamente, a presença delas me tranquilizou. Devido a chegadas tardias, a reunião não começou até quase 19h30, deixando os participantes confusos sobre o propósito. Depois que todos estavam acomodados e alimentados, comecei minha apresentação em PowerPoint. A reação foi além do espanto. Quando mostrei imagens estáticas dos DVDs, pedi às crianças que saíssem da sala, mostrei apenas o mínimo necessário para transmitir que Donna era uma reincidente. Alguns na plateia reconheceram representantes viajantes que tinham seus próprios negócios. No geral, a situação foi menos embaraçosa do que o esperado. Depois que minha apresentação terminou, esperei a comoção se acalmar. O espanto deles só aumentou quando revelei que, apesar de estar ciente de suas ações, Donna as repetiu naquele dia. Enquanto eu delineava minhas intenções, todos concordaram vigorosamente. Reg tinha sido uma fonte valiosa de apoio. Eu o informei na semana passada. 2 mulheres solteiras da vizinhança, uma viúva e uma divorciada, foram particularmente amigáveis. Naturalmente, os pais de Donna foram os que mais levaram a pior, pedindo desculpas incessantemente e expressando preocupação com o bem-estar das crianças. O pai de Donna ficou, o último a sair depois que os outros se dispersaram, alguns com cópias da apresentação. Ele perguntou sobre a possibilidade de salvar nosso casamento. 2 dias antes, eu teria respondido com um sonoro não. No entanto, a percepção de ontem de que Donna poderia estar sofrendo de uma doença mental séria me fez reconsiderar. Apesar da gravidade de suas ações, meus votos me compeliram a apoiá-la se ela demonstrasse remorso genuíno e buscasse tratamento para uma condição diagnosticada. No entanto, eu tinha dúvidas sobre essa possibilidade. Nosso médico de família sentou-se na segunda fileira durante a apresentação. Certamente, ele teria intervindo se houvesse preocupações médicas. Às 18h45, o jantar estava pronto, mas fiquei intrigado com a ausência de todos. Tentativas de falar com Dave, John e Kate em seus celulares foram inúteis. Tentei entrar em contato com o ponto de encontro habitual de Kate e John nas tardes de quinta-feira, mas não obtive resposta.
Ligações para casa e os celulares dos meus pais e do Dave também não foram atendidas. Janete não ajudou, recorrendo a xingamentos antes de encerrar a ligação abruptamente. Qual poderia ser a causa de tudo isso? Finalmente, em um estado de desespero, dirigi até todos os nossos pontos de encontro típicos, mas eles não estavam em lugar nenhum. Cheguei em casa um pouco depois das 22 horas. O carro de Dave estava estacionado na garagem, e a porta do porão estava trancada novamente. Depois de verificar as crianças, que pareciam estar dormindo, desci as escadas. Notei um laptop perto da porta da frente. Após o upload, fui recebido por um slide chamado Discussão. Ao pressionar a tecla Escape, uma série de fotos apareceu no lado esquerdo da tela. Clicando em uma delas, meu coração afundou. Era uma foto de prova da minha infidelidade. Isso foi seguido por mais duas fotos retratando encontros semelhantes com homens diferentes, uma das quais era do terrível Disco 11. Naquele dia, eu trouxe 2 homens para casa, me entregando a minha fantasia. E não terminou bem para mim. Essa provação me traumatizou, me impedindo de participar de tais reuniões por vários meses. Apesar de ter guardado um CD, com evidências de todas as coisas terríveis que aconteceram lá, não ousei ir, pois o medo de me expor, inclusive na frente de Dave, me segurou. De repente, me dei conta de onde Dave tinha estado a noite toda. Mas ele certamente não se exporia assim, não é mesmo? Admitindo publicamente sua traição para todos. Concordei com Janete. Seria suicídio social para alguém tão proeminente na comunidade quanto Dave. Mas que outra explicação poderia vir? Fiquei perplexo a ponto de descrer. Como Dave poderia me desrespeitar ao expor nossos assuntos particulares em público? Se ele continuasse nesse ritmo, ele corria o risco de me perder. Então um pensamento preocupante cruzou minha mente. Até agora, eu só tinha considerado o impacto da exposição pública em Dave. Quem mais sabia? A maioria das pessoas que ouvia que uma mulher tinha dormido com 28 homens em 3 anos a rotularia como promíscua. Eles não tinham conhecimento do contexto completo, não sabiam que eu estava apenas buscando consolo discretamente para salvar meu casamento. Sentindo-me entorpecida, fui para a cama. Minha mente consumida por uma pergunta. Por que Dave faria isso? Se ele não estivesse preocupado com a humilhação pública, então a única coisa que mantinha nosso casamento intacto era seu medo de perder sua casa, seus filhos e as economias que tínhamos acumulado diligentemente. E se ele demonstrasse a mesma indiferença em relação a eles também? Pela primeira vez, contemplei a possibilidade de que nosso casamento estivesse em grave perigo. Eram cerca de 4 da manhã quando finalmente consegui dormir. Na manhã seguinte, acordei me sentindo incrivelmente grogue às 8h15. Meu laptop estava no mesmo lugar em que o deixei na noite anterior, e a casa estava deserta. Apesar de tropeçar na minha rotina matinal, consegui chegar ao trabalho apenas 15 minutos atrasado. Com tanta pressa, nem percebi que as 2 primeiras pessoas que cumprimentei não responderam. Sentado à minha mesa, retomei o trabalho nas tarefas que não tinha terminado na quarta-feira. Foi só no chá da manhã que comecei a sentir que algo estava errado. Enquanto alguns dos meus colegas estavam tão amigáveis como sempre, outros me ignoraram completamente. Atribuindo isso ao clima típico de sexta-feira, ignorei. Durante o almoço, fui até a lanchonete onde eu geralmente encontrava meus amigos, mas nenhum deles estava lá. Acabei almoçando sozinho. Tentei ligar para 3 deles, mas nenhum atendeu. Sem pensar muito, voltei ao trabalho. No entanto, dessa vez, a atmosfera era notavelmente diferente. Ninguém reconheceu minha presença quando retornei. 1 hora depois, um dos chefes surgiu e olhou ao redor da sala silenciosa, confuso. Depois de deixar algumas notas manuscritas na minha caixa de entrada, ele voltou para seu escritório. Tentei puxar assunto com meus colegas de trabalho, mas eles simplesmente continuaram digitando, me ignorando. Sentindo-me perplexo, voltei para casa enquanto o dia chegava ao fim. Mais uma vez, a casa estava vazia, sem pessoas e carros. Enquanto eu vagava, notei que todo o equipamento de acampamento tinha desaparecido.
A ausência dos meus companheiros na viagem de acampamento me atingiu duramente. Parecia uma traição. Ninguém atendeu o telefone quando liguei, nem mesmo Janete, que parecia ter se distanciado por razões desconhecidas. Voltando-se para outros amigos em busca de apoio, os dois primeiros não atenderam, mas o marido do terceiro atendeu. Trocamos algumas palavras antes que ele abruptamente dissesse que buscaria sua esposa. Ao retornar, após 2 minutos, ele me informou sucintamente que ela não estava disponível e encerrou a ligação imediatamente. Isso me deixou com uma sensação inquietante de estranheza. Percebendo que oportunidade inesperada eu tinha, fui até o armário e peguei minha coleção. Escolhendo o número 18, que sempre foi um dos meus favoritos. Enquanto assistia a esse filme, me peguei fechando os olhos e imaginando Dave deitado comigo. Apesar de todos os talentos desse cara, Dave ainda era o melhor. Na verdade, ele era bom em tudo. Fiquei aliviado por um momento quando pensei que Dave e eu estávamos assistindo a um filme juntos, mas a realidade arruinou isso também. Como resultado, não consegui relaxar completamente e desisti e decidi apenas dormir. No dia seguinte, tentei novamente com o número 23. Decepcionado e enojado, desisti de tentar. Depois do banho, decidi visitar minha mãe, sabendo que ela sempre foi uma boa ouvinte. No caminho, eu estava pensando em quanto contar, dadas as visões tradicionais dela. O que aconteceu foi simplesmente chocante. Quando cheguei, papai abriu a porta, mas ele parecia agir como se não houvesse ninguém lá. Para meu horror, ele desapareceu lá dentro e bateu a porta na minha cara. Pego de surpresa, notei mamãe espiando por trás das cortinas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo o que pude fazer foi mancar até meu carro. Debruçando-me sobre o volante, não só tive um vislumbre de um futuro sombrio, mas também penetrei uma parte da alma de Dave que eu nunca tinha imaginado. Senti a determinação e a coragem que devem ter sido necessárias para confiar em alguém, muito menos nos meus pais. Freneticamente, liguei para meu irmão, sem sucesso. Tentando falar com minha irmã em seguida, ela atendeu apenas para desligar prontamente ao ouvir minha voz. Em uma cidade de 5.000 moradores, a solidão parecia implausível, mas Dave tinha conseguido exatamente isso. No período de 24 horas, nenhum amigo ou membro da família estendeu a mão, exceto pelo olhar fugaz da minha mãe. Voltando para casa, sucumbi às lágrimas até que o sono me dominou. Acordando com uma revelação na manhã de domingo, percebi que havia um lugar onde a aceitação era obrigatória. Vesti-me para a igreja, onde o pastor normalmente cumprimentava os congregantes na entrada. Ele me puxou de lado. Dona, por mais que me doa, você não é bem-vinda aqui hoje, ele sussurrou. Vários paroquianos ameaçaram ir embora se você entrar. Devo priorizar as necessidades da congregação sobre as de poucos. No entanto, minha querida, sinta-se à vontade para retornar mais tarde, e estarei aqui para ouvir sua confissão. Fugi em humilhação máxima. Não tenho lembranças de minhas ações nas próximas horas, mas voltei para a igreja. O padre Riley sugeriu que conversássemos do lado de fora do confessionário, então nos sentamos em um dos bancos. Confessei o pecado de adultério, sem me aprofundar em detalhes. Eu estava apenas começando a entender a magnitude do meu erro, e lutava para admiti-lo, até para mim mesmo. O reverendo padre esperou até que ficasse claro que eu não tinha mais nada a acrescentar antes de falar. Minha filha, antes de você retornar para confessar verdadeiramente seus pecados, você deve cumprir 2 tarefas, ele disse. Primeiramente, você deve se comprometer a reconhecer todas as suas transgressões, não apenas a Deus, mas também a si mesma. Em segundo lugar, você deve sentir remorso genuíno. Só então você deve buscar absolvição. Devo avisá-lo, mesmo assim eu guardo dúvidas. Se mesmo uma fração do que ouvi for verdade, você pode ser profundamente culpado do pecado mortal da luxúria. Como você sabe, os pecados mortais corrompem o corpo e a alma irreparavelmente e estão além do meu poder de absolver. Não tenho certeza se ele continuou falando ou não. Quando recuperei a consciência, me vi de volta em casa. Para onde quer que eu me virasse, sentia o peso do que eu tinha feito afundando, desafiando as ilusões que eu tinha.
De uma coisa eu tinha certeza: se Dave tivesse confiado em tantas pessoas, ele não hesitaria em acabar com nosso casamento. Com determinação recém-descoberta, mudei para o modo de controle de danos. Resolvi consultar um advogado no dia seguinte. Ao verificar nossas transações bancárias recentes online, notei que nossos saldos pareciam anormalmente baixos. Recuperando os últimos extratos do arquivo, rapidamente percebi que cerca de metade do nosso dinheiro estava faltando. Estranhamente, em vez de despertar raiva, essa percepção de que Dave estava um passo à minha frente alimentou uma determinação solene de salvar nosso casamento. Eu não podia permitir que a teimosia de Dave colocasse em risco a felicidade futura de nossos filhos. Decidi assumir parte da culpa por nossa rixa e apelar à sua misericórdia. Não foi exatamente uma viagem de acampamento tranquila, mas conseguimos encaixar um pouco de diversão. No caminho de volta para casa, tentei persuadir John e Kate a serem mais compreensivos com a mãe, mas ambos estavam firmes em suas opiniões, sendo velhos o suficiente para ter opiniões fortes. Desistindo dessa frente, compartilhei meus pensamentos, o que provou ser bastante catártico. Expressei que se a mãe deles realmente se arrependesse de suas ações e do desrespeito flagrante que ela nos mostrou, eu a incentivaria a procurar ajuda. Se, após o tratamento, um profissional pudesse confirmar que ela tinha um distúrbio reconhecido e demonstrar convincentemente sua recuperação, então eu relutantemente consideraria perdoá-la. Afinal, eu tinha feito votos diante de Deus de apoiá-la na doença e na saúde. Se ela não estava bem, então eu acreditava que lhe devia compaixão em vez de raiva. Levei esses votos a sério. Com uma mistura de ansiedade e um tênue lampejo de esperança, entramos na garagem e entramos na casa. As crianças apressadamente carregaram suas malas para cima, mal reconhecendo Donna, que parecia regalada. Se eu não a conhecesse por quase metade de sua vida, eu poderia ter passado por ela na rua sem reconhecê-la. Ela se aproximou e se agarrou a mim, me fazendo sentir extremamente desconfortável. No entanto, afastá-la como fiz no primeiro dia estava fora de questão. Isso seria imperdoável. Depois que ela terminou de soluçar, ela finalmente falou: "Lamento profundamente, meu amor. Sinto muito mesmo que você tenha descoberto isso assim." Sem saber da minha atenção repentina, ela continuou: "Claro, se você não aguentar, eu vou parar de viajar para fora da cidade." As palavras dela estavam tão longe do que eu esperava que fiquei sem palavras e imóvel. "Por favor, suba. Podemos assistir a um filme ou mais se você quiser. Deixe-me provar a você que não investi emocionalmente em mais ninguém além de você, então faça amor comigo e me assegure que ficaremos bem. Por favor." Dizem que todo homem tem um ponto de ruptura, e esse era o meu. A gota d'água. Empurrando Donna para longe abruptamente, virei-me e corri para o porão, lutando contra o desejo repentino de violência que ameaçava me dominar. A resposta de Dave me chocou. Eu tinha dado o meu melhor. Depois de um momento para me recompor, me aproximei para verificar como tinha sido o fim de semana das crianças. Elas estavam atrás de portas trancadas e se recusaram a responder às minhas batidas. Ah, não, Dave também os influenciou. Eu me senti tão frustrado que queria gritar. Mais uma vez, chorei até dormir. Na manhã seguinte, acordei bem a tempo de ver Dave saindo. Ele tinha preparado o café da manhã e embalado lanches para as crianças. Claramente, ambos estavam correndo para o café da manhã para ir embora o mais rápido possível. John tinha uma expressão vazia, ignorando minha presença completamente. Kate, por outro lado, tinha lágrimas nos olhos enquanto relutantemente seguia John para fora. Ela ficou para trás um pouco, seus olhos implorando enquanto falava. "Mãe, por favor, procure ajuda para sua condição antes que seja tarde demais." "O quê? Do que você está falando? De qual condição?" Ela simplesmente balançou a cabeça com uma pitada de tristeza antes de se virar. Isso marcou o fim do meu encontro com eles pela semana. Presumi que eles tinham ido ficar na casa dos pais de Dave, onde eu sabia que não encontraria nenhuma simpatia. Enquanto seguia minha rotina matinal habitual, liguei à máquina de café para deixá-lo esquentar. Encostada nela estava uma carta com apenas Donna escrito na frente. Não resisti em abrir.
Dona, até ontem à noite, eu estava disposto a fazer esforços para salvar nosso casamento pelo bem dos nossos filhos e pelo compromisso que assumi com você no dia do nosso casamento. No entanto, você revelou que a lacuna entre minhas expectativas e sua mentalidade é muito grande para ser superada. Um relacionamento bem-sucedido depende dos três pilares do amor, confiança e respeito. Se um deles for comprometido, a fundação entra em colapso, mas às vezes pode ser reconstruída. No entanto, você destruiu todos os três. Suas ações indicam falta de amor, pois alguém que ama não se comportaria dessa maneira. Ódio é o oposto de amor, e suas ações sugerem que você nutre ódio por mim, considerando a extensão em que você me machucou. A antítese do respeito é o desprezo. Suas ações demonstraram desdém por mim, nossa família, nossos votos de casamento e meu bem-estar. É uma maravilha que eu não tenha contraído uma DST de você. É inconcebível manter a honestidade com alguém que você realmente respeita. Você parece esperar que eu aceite sua infidelidade, até mesmo a ponto de assistir filmes com você. Você deve entender que eu acredito firmemente que qualquer homem que tenha prazer em ver sua esposa com outro homem perde tanto o respeito dela quanto o seu próprio respeito próprio. Além disso, você demonstrou desprezo ao entreter a noção de usar a exposição pública como alavanca contra mim. Quanto à confiança, é um tópico no qual não vou me aprofundar. Você se afastou tanto da pessoa que eu conhecia que nunca mais poderei confiar em você. Dona, como você sabe, eu me considero uma pessoa compassiva. Portanto, estou inclinado a acreditar que você pode estar lidando com desafios de saúde mental. Um indivíduo racional teria reconhecido a gravidade de suas ações e expressado remorso, o que você não fez. Eu explorei a possibilidade de buscar intervenção legal ou médica para seu bem-estar, mas não encontrei uma solução viável. Portanto, eu encorajo fortemente você a buscar ajuda para si mesmo. Avalie seu comportamento não com base em seus padrões atuais, mas pelos valores que você tinha há 3 anos, a dona que eu conhecia. Agora, você certamente entende que eu eliminei o risco de você me expor como infiel ao revelá-lo eu mesmo. Eu revelo isso ao nosso círculo próximo de amigos, familiares e conhecidos, concedendo-lhes permissão para espalhar a notícia. Sua única ameaça restante é levar nossos filhos para casa e bens. Exijo a casa e os bens para cuidar de nossos filhos assim que eu remover você de nossas vidas completamente, protegendo-os de sua influência prejudicial. Consequentemente, eu assegurei nossas finanças e você receberá hoje os papéis legais para cortar laços com você. Meu desejo sincero é que você se afaste completamente até que esteja curado. Quando estiver recuperado, poderemos avaliar a situação com otimismo junto com nossos filhos. Por favor, saiam silenciosamente. Vocês causaram tumulto em nossas vidas, mas ainda há esperança para John e Kate. Por favor, compreendam que não tomei essas decisões levianamente. Até ontem à noite, eu estava aberto à colaboração. No entanto, as circunstâncias me levaram a uma escolha definitiva. Como você sabe, priorizo simplificar a vida em tarefas básicas. No fundo, minha responsabilidade é fornecer sustento, abrigo e segurança para meus filhos e depois para você. Lamentavelmente, agora enfrento a tarefa angustiante de proteger meus filhos de sua influência prejudicial. Na próxima semana, você observará meu compromisso inabalável com a proteção deles. Dave. Bem, o que foi isso? Claro, eu ainda amava, confiava e respeitava Dave. Por que ele acha que eu vou ficar por aqui e aguentar todo esse comportamento frio? Eu não estava dando espaço para ele sair dessa depressão? Parecia que nosso casamento estava passando por um momento difícil, mas nada que não pudesse ser resolvido se ele apenas falasse comigo. De repente, eu me virei quando ouvi uma voz atrás de mim gritando: "Sai dessa!" Não havia ninguém lá. Confuso, eu me perguntei por que parecia minha própria voz. Percebi que estava evitando a verdade enquanto me ocupava em me preparar para o trabalho. Quando cheguei lá dessa vez, absolutamente ninguém me reconheceu. Limpei minha caixa de entrada e esperei por mais trabalho. As outras meninas estavam ocupadas, com um fluxo constante de tarefas chegando. Enquanto isso, a minha permanecia vazia. Tentei chamar a atenção do próximo gerente que saiu com trabalho, mas ele simplesmente passou por mim.
Para ilustrar, sentei-me e li o jornal. No meio, havia um aviso afirmando que Reginald Smith não seria mais responsável por dívidas contraídas por Janet Smith. Parecia que o casamento de Janet também estava em apuros, por algum motivo não revelado. Ao entrar no refeitório para saborear meu sanduíche, todos saíram prontamente, exibindo um comportamento infantil que se tornou cada vez mais irritante. A tarde se estendeu tediosamente. Às 5 da tarde, fui direto para casa. Como prometido, o oficial de justiça de Dave me esperava. Revisei calmamente os documentos, que exigiam que eu desocupasse o local em 24 horas, entre outros jargões legais. Ele concordou em cobrir despesas razoáveis, particularmente as médicas, embora sua insistência nesse assunto me irritasse. Mais uma vez, senti uma presença atrás de mim disputando minha atenção em uma sala vazia. Mais tarde, entendi que não conseguia confrontar a realidade, então voltei à minha rotina diária. Reconhecendo que era meu dia de compras, dirigi até o mercado, enchi meu carrinho e entrei na fila do caixa. Esperei pacientemente, mas assim que chegou minha vez, o caixa fechou o caixa e saiu. Tive que colocar tudo de volta e entrar na fila novamente, apenas para enfrentar a mesma situação. Frustrado, abordei o gerente de plantão, mas ele me ignorou. Sentindo raiva e vergonha, saí furioso. Quando voltei para casa, Dave estava lá, e eu descarreguei minha frustração nele, culpando-o por tudo. Ele me ignorou. Esse foi o ponto de ruptura. No dia seguinte, liguei para o escritório do advogado. Expliquei que eles já estavam representando meu marido, e a nova recepcionista me informou que, devido às regras da nossa pequena cidade, outro parceiro poderia me representar. Havia apenas um outro parceiro lidando com divórcios, e ela prometeu que ele entraria em contato comigo. Sentei-me ao lado do telefone, ponderando a extensão da minha generosidade para com David. Ele dificilmente justificava muito. 1 hora depois, o telefone finalmente tocou. Ao verificar minha identidade, as palavras do advogado foram duras. Senhora, como advogada, minha vara de barca metafórica se estende por 15 pés, em comparação com os 10 padrão. No entanto, mesmo com esse comprimento, eu não ousaria tocar em você. Adeus. Saindo do trabalho, ninguém pareceu notar. Eu vaguei pelas ruas, buscando reconhecimento ou empatia em cada rosto familiar que encontrei. Uma conhecida se aproximou, apenas para ser puxada para longe por sua amiga. Entrei em 3 lojas diferentes, mas eu poderia muito bem ter sido invisível. Eventualmente, me vi do lado de fora do bar. Desesperado por conexão humana, entrei e sentei. Não foi nenhuma surpresa quando o barman, com quem eu tinha feito amizade, não me deu atenção. Eventualmente, um homem se aproximou e começou uma conversa comigo. Claramente não era daqui. Aliviado por encontrar alguém que reconheceu minha presença, comecei a conversar com ele. Cerca de 5 minutos depois, ele se ofereceu para me pagar uma bebida, o que aceitei graciosamente. Enquanto observava indo para o bar, o barman se inclinou e conversou com ele. Eles conversaram por aproximadamente 4 minutos, com um homem frequentemente me olhando de soslaio. Foi incrivelmente estranho. Eventualmente, o homem saiu pela porta e desapareceu. Com minha última esperança frustrada, segui o exemplo logo depois, retornando à cidade. Recuperando meu carro, fui embora. Lembro-me vagamente de tentar ligar para minha mãe, mas depois de 6 toques, a ligação foi desconectada antes de cair na caixa postal. A próxima coisa que me lembro é que acordei no meu carro. Pela janela, vi o sol nascendo e os campos verdes espalhados. Eu não tinha ideia de onde estava, mas obviamente era muito longe de casa. O pesadelo perturbador do qual acordei voltou a me inundar, me fazendo estremecer. No meu sonho, eu estava na cama e fui atacado por um estranho sem rosto. Rostos familiares se reuniram no quarto: Dave, meus filhos, pais, amigos, colegas e até mesmo um dos meus gerentes, e todos balançaram a cabeça em desaprovação. Por fim, uma figura parecida com a minha versão mais jovem se aproximou da cama, com algum tipo de arma nas mãos, o que fez meu parceiro desaparecer. Sentindo-me envergonhado, dobrei minhas pernas sob mim. A versão mais jovem de mim estendeu a mão, que Dave pegou.
Os dois olharam para mim com sorrisos, se revelando o epítome do casal perfeito, me deixando com ciúmes. E então meu outro eu falou. Tudo bem, agora que tenho sua atenção, vamos conversar. Há dois cenários a considerar aqui. A primeira possibilidade é que Dave e seus filhos estejam enganados. Nesse caso, significa que seus pais, amigos, colegas de trabalho e todos os outros presentes aqui também estão enganados. A alternativa é que estou enganado, interrompi. Ela assentiu em concordância. Simultaneamente, o resto da plateia assentiu junto. Com essa percepção, minhas ilusões finais desapareceram. Eu finalmente me vi como os outros me viam. Não foi uma revelação agradável. Doutor, acredito que foi aí que minha descida à loucura começou. Muito bem, dona. Seu progresso é louvável. Faltam apenas mais algumas avaliações, e se você passar por elas, acredito que podemos propor ao conselho que você seja dispensado no mês que vem. Isso marcaria 2 meses antes dos 3 anos desde sua admissão aqui. Dr. Mike, realmente já faz tanto tempo assim? Sim, dona, já faz. Agora, dona, chegamos ao ponto mais distante do seu tratamento até agora. Então, me diga, onde você imagina viver quando fizer a transição de volta para o mundo exterior? Bem, eu vou voltar para a casa de Dave e as crianças, é claro. Tenho certeza de que a casa está uma bagunça, e as crianças estão correndo soltas. Dave não conseguiria sem que eu organizasse tudo. O residente sênior fechou os olhos por um período 6 vezes maior do que um piscar de olhos típico. Por que ele nunca conseguiu progredir além desse estágio? Desculpe, dona, isso não vai funcionar, lembra? Por que não, doutor? Dave ainda me ama, não é? Você não se lembra, dona? Dave veio me visitar há 1 mês. Ele trouxe sua nova esposa, Julia, com ele. Certamente você se lembra disso. Mike suspirou e apertou o botão do interfone. Elevando a voz sobre os gritos histéricos, ele instruiu, Barney, por favor, traga a jaqueta para dentro. Ele estava otimista sobre a abordagem direta dessa vez. Sério, ele estava. O que ele deve tentar na próxima vez? Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!